Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo. Hoje nós vamos ler em Mateus 25, versículo 1. Vocês já sabem qual parábola é essa aqui de Jesus? Não? Deixe comigo, vou rodar a vinheta agora. Depois a gente vai falar sobre as virgens prudentes e as loucas. Café com Cristo com Denis. Você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. É isso aí, já vai começar nosso Café com Cristo de hoje. Vai começar o nosso Café com Cristo de hoje aqui. E nós vamos falar sobre as virgens prudentes, né? A parábola das 10 virgens. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parábola, mas é a parábola das 10 virgens. Já aproveite aí, já se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos de oração, para que Deus venha abençoar o nosso dia através dessa palavra de Deus aqui hoje. Mateus 25, versículo 1, o segundo e o terceiro somente que eu vou ler, e depois a gente vai falando aqui sobre essa parábola. Mateus 25, versículo 1 diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Somente esses versículos aqui. Essa parábola de Jesus aqui diz o seguinte, que essas 10 virgens eram noivas, elas estavam esperando os noivos, o noivo chegar, e elas não poderiam dormir, porque se o noivo passasse, ele ia passar como um relâmpago muito rápido, ele ia passar e pegar essas noivas e levar. E 5 delas se preveniram, né? Com azeite, com as lâmpadas ali acesas, com as lamparinas acesas ali, e se preveniram quanto à chegada do noivo. E quando o noivo chegasse, elas deveriam estar com as lamparinas acesas. E a Bíblia que nos fala que 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas, levavam a vida de qualquer jeito, não tinha nenhum tipo de compromisso. E o que acontece? Quando elas viram que faltou o azeite, elas foram atrás das 5 prudentes, e as prudentes disseram: olha, é o seguinte, é certo que vocês vão à venda, o comércio lá, e comprem. Por quê? Se a gente der o nosso azeite para vocês, certamente que nós todas ficaremos sem azeite. Então vá lá e busque para que nós não fiquemos sem azeite. Então a Bíblia nos mostra que a prudência é o caminho correto para a gente ter aquilo que a gente está buscando, né? Que é a salvação. No caso delas aqui, estavam buscando o noivo, que simboliza a nossa salvação. Essa parábola de Jesus aqui quer dizer isso. 5 virgens prudentes e 5 não prudentes, as loucas, né? Então o que acontece? Muitas pessoas estão esperando, vivendo uma vida de qualquer forma, vivendo uma vida loucamente pensando na volta de Jesus Cristo no futuro, né? Preparando, não, eu vou viver uma vida louca, translocada aqui, até que Jesus volte, um dia eu vou lá e conserte e está tudo bem. Certo. Mas, e se um noivo voltar antes? Mas há mais de 2000 anos aí se prega Jesus Cristo não voltou. Ok. Mas a prudência vai nos levar à salvação. E eu quero atentar a você hoje também, trazer uma reflexão para a sua vida, a seguinte: mas a volta de Jesus Cristo, o noivo, ele pode voltar individualmente para cada pessoa. Jesus Cristo pode voltar para você, pode voltar para mim a qualquer momento. Quando eu digo que a volta de Jesus Cristo ela é individual, o arrebatamento pode ser individual para mim e para você, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, pois pode ser acometido de uma doença e ser levado, pode sofrer um mal súbito, um ataque no coração, um acidente. Então pode acontecer várias coisas e a vinda de Cristo ser individual para mim e para você. Eu já passei por algumas situações que
de acidente mesmo, né? De sofrer acidente, ficar 6 meses em uma cadeira de roda, um acidente muito difícil. E naquele momento ali, Jesus poderia ter voltado para mim. Então a gente começa a refletir e pensar, nossa, e se eu não estiver preparado? Na época eu não estava preparado, Deus me deu a oportunidade de que hoje eu estivesse preparado para a volta dele, para que eu estivesse preparado para a vinda de Cristo. E há pouco tempo veio o Covid, fui internado naquela época que todo mundo estava aflito com aquela situação, aquela pandemia, e eu fui acometido pelo Covid e fui internado, fiquei ali 11 dias internado também, com respirador, não entubei, mas foi uma iminência de morte. E se a gente não estiver preparado? Agora 2023 me veio um câncer também, um CA no rim, tive que fazer uma cirurgia às pressas e retirar o rim direito. E tá tudo bem. Mas quando você passa por essas situações prudentemente, sabendo que a lâmpada está cheia de azeite, vai tudo bem. E naqueles momentos que eu passei ultimamente aí, Covid, passei também pelo CA, estava tudo bem. Eu estava preparado para o recolhimento, se fosse possível ali, se fosse aquilo os planos de Deus para minha vida. E eu volto a dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está preparado para uma volta de Cristo individual? Você está preparado se hoje Jesus Cristo bater a sua porta, o arrebatamento dele seja individual para você? Então, muitas vezes, as pessoas estão se preparando para uma volta futura, mas nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã e pode ser daqui a 10 anos. Nós não sabemos. E a Bíblia nos fala, né? Que quando o noivo chegou, as virgens loucas, não prudentes, tinham saído para buscar o azeite. E quando o noivo chegou, ele passou para casa, entrou a casa ali, entrou ao recinto ali e fechou as portas. E não teve mais como elas entrarem. E a nossa vida é assim também. Jesus Cristo está batendo as portas todos os dias, batendo a sua porta e falando: ei, eu quero entrar para a sua vida. Eu quero cear com você, eu quero trazer uma vida e vida com abundância para você. E você? Abre a porta para Jesus entrar ou não? O dia que a porta se fechar, não adianta mais bater na porta, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes ali, não vai ter nada que vai fazer a porta se abrir. Então eu creio em um Cristo que nos dá oportunidades, que nos dá oportunidade todos os dias. Pode ser que você vai entrar aqui no canal aleatoriamente falando: eu caí nesse canal aqui. Não, mas é porque Deus tinha um encontro marcado com você aqui hoje para que você entendesse que a volta dele é real. Ou no dia do arrebatamento, que ele buscará todos os seus, ou uma volta de Cristo individual para mim e para você. Então, hoje a palavra de Deus para você é a seguinte, para mim também: você está preparado para a minha volta, para me receber hoje? Será que nós estamos preparados? Hoje, nessa palavra está dura, né? Está bem dura mesmo, mas às vezes é preciso a gente trazer essa realidade. A volta de Cristo, ela também é individual, para mim e para você. E a Bíblia fala aqui, né? Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós também o azeite, e de antes que o vendem ou comprai-o para vós. Diz: vai lá, compra os seus azeites. Mas o certo, elas teriam que ter comprado aqueles azeites ali, comprado o azeite e ficado esperando. E como que é o nosso azeite nos dias de hoje? É a palavra, a gente se alimentando da palavra para a gente não fraquejar, é a gente orando, é a gente buscando a Deus para que a gente não fraqueje. A prudência está aqui, ó, a gente conectado com Deus, pedindo a luz do Espírito Santo para que nos ajude nos dias, em todos os nossos dias, para que nós que a gente possa cheguemos, né, ao encontro de Deus no dia da volta dele, ou seja, coletiva para todos nós ou individualmente. Eu vejo Jesus voltando diariamente para muitas pessoas. Quantas pessoas que você já conheceu que a vida findou de repente aí, bruscamente?
Então, é sobre isso. É o nosso preparar para a volta de Jesus Cristo. E essa parábola nos mostra isso. A prudência para aqueles que estão querendo um dia entrar no reino dos céus. Hoje eu não vou fazer um vídeo longo, não, mas eu quero somente atentar você sobre isso. E o último versículo diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia que vem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então por isso nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ser como essas virgens prudentes e não como as loucas, nos preparando para a volta de Cristo. Denis, mas você está falando na volta de Cristo nos dias de hoje, enquanto as pessoas estão pregando sobre prosperidade, as pessoas estão pregando sobre uma vida abundante na terra. Eu quero viver uma vida... Mas a volta de Cristo ela é real. Ou daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou daqui a 10 minutos. Então, estou pregando e trazendo essa palavra para você hoje. Aceite Jesus Cristo quanto há tempo, porque depois as portas podem se fechar e não haver mais tempo. Palavra dura, mas necessária para que nós possamos refletir que Jesus está voltando diariamente para alguém. Deus abençoe você. Se você gostou da nossa palavra que hoje, que Deus colocou no meu coração para trazer para você, se inscreva no canal. Nosso canal está começando, pequeno, né? Acho que tem 70 seguidores, mas 70 pessoas já foram alcançadas através da palavra de Deus aqui. Isso é gratificante para mim saber que tem pessoas que estão me ouvindo aqui e estão recebendo a palavra de Deus através desse pequeno canal que eu estou aqui. E deixe também seus comentários aí, deixe também os seus pedidos de oração que nós vamos orar por vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.